Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com 2 textos do historiador alemão, professor Rainer Zitelmann. O primeiro é uma divulgação, uma reprodução de uma pesquisa sobre a Ásia que é feita pelo professor. A Ásia tem menos inveja e mais pessoas lutando por riqueza. Segundo os dados da pesquisa divulgada pelo professor Rainer Zitelmann, em países asiáticos como Vietnã, Japão e Coreia do Sul, a busca de riqueza desempenha um papel muito maior do que na Europa e nos Estados Unidos na vida das pessoas no meio social. A inveja social é muito menos acentuada nesses países do que em muitos países europeus. Quer dizer, as pessoas não olham para os mais ricos invejando e querendo com isso destruir o sistema capitalista ou relativizar o sistema capitalista porque os outros são ricos. As pessoas buscam a riqueza. Elas vão ao encalço da riqueza, sem esse tipo de inveja social. Essa é uma das principais descobertas de uma pesquisa internacional que será publicada na revista Economic Affairs. E o historiador Rainer Zitelmann nos traz nesse texto uma relação de gráficos dessa pesquisa, antecipadamente mostrando o que ela descobriu. Do mesmo autor, nós temos um texto sobre o caso polonês. A Polônia é um exemplo da história de sucesso do capitalismo. De acordo com o historiador Rainer Zitelmann, a Polônia é um dos países economicamente mais bem-sucedidos da Europa e ela vem alcançando um alto índice de crescimento econômico e social há décadas. Mas, na época em que o socialismo estendia sobre a Polônia o seu império, ela era um dos países mais pobres da Europa. O que é que mudou esta situação? Uma palavra que o professor Rainer Zitelmann sempre gosta de enfatizar: capitalismo, liberdade econômica, privatizações, abertura de mercado. Foi isto que propiciou este resultado. Mas liberalismo não é só economia. E nesse sentido vai o artigo do Gabriel Wilhans: a violência política é injustificável. O Gabriel Wilhans usa fatos recentes do noticiário, como o caso de um militante do presidente Bolsonaro que matou um petista que estava realizando uma festa. Independentemente de discussões sobre o caso em si, é evidente que um liberal que se preze não pode sancionar a resolução de conflitos políticos e da diversidade no meio social através da violência, da pancadaria e muito menos da execução sumária dos desafetos. Não importa se o seu desafeto é petista, bolsonarista, liberal, comunista, não importa, você não pode resolver a diferença através da eliminação, da aniquilação. O liberalismo parte do princípio da pluralidade de opiniões e de que elas se confrontem dentro do jogo das regras institucionais. Portanto, o que esse tipo de acontecimento revela é a presença do fanatismo político ainda muito forte no nosso meio, chegando às raias de se incompatibilizar com a convivência no tecido social. E isto é algo com que os liberais devem estar profundamente preocupados. Entre as literaturas que fatalmente abjurariam qualquer tipo de fanatismo, está o autor homenageado pelo João Luiz Mauad na série A Sabedoria de Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, nascido em 1817 e falecido em 1862, foi conotabilizado como defensor da desobediência civil, no livro que tem exatamente esse nome, em que ele rejeita as decisões estatais que acabam por legitimar, por exemplo, a escravidão na sua época, ou a guerra com o México. E o Henri David Thoreau protesta contra isso, se recusa a pagar impostos porque ele é contra isso, pratica a desobediência civil e vai preso. E o texto dele fala sobre isso, é bastante irônico. É um livro que foi lançado recentemente na coleção Clássicos do Mundo Livre. Nós ainda estamos devendo a você que nos acompanha divulgar os links completos, porque isso ainda não foi formalizado,
nós colocamos todos os livros da coleção à venda pelo Clube dos Autores, que irá disparar esses títulos para a Amazon e outras empresas de comercialização de livros. Alguns você já encontra. Então, assim que isso tiver sido completado, nós faremos novamente a divulgação. Mas o Instituto Liberal recentemente lançou, em parceria com a Atlas Network, essa coleção novamente numa edição nova, com esses títulos, com 5 livros, e um deles é Desobediência Civil, do Henry David Thoreau. Desobediência é o que deve merecer a determinação abjeta da juíza do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia Martins, que é abordada no artigo da Kátia Magalhães na coluna Judiciário em Foco. A juíza e a nossa bandeira. A juíza, essa distinta senhora do Poder Judiciário, determinou a aplicação de multa pelo uso da bandeira do Brasil, porque, segundo ela, a bandeira do Brasil, a bandeira da pátria, está inerentemente associada hoje no debate público a um dos lados da contenda política nacional, que seria o bolsonarismo. Isto porque há muito tempo as esquerdas, como o PT, abjuram a bandeira brasileira e usam apenas os seus tons de vermelho. E, primeiro, aqueles que protestaram contra o governo Dilma Rousseff nas manifestações pelo impeachment, e depois, sim, é claro, é forçoso reconhecer a militância do presidente atual da República, Jair Bolsonaro. Esses grupos passaram a usar a bandeira do Brasil como o seu emblema, a bandeira da pátria, né? Porque a esquerda abandonou a bandeira do Brasil. É simplesmente por isto. Isto não significa que a bandeira do Brasil deixe de ser um símbolo da pátria, um símbolo de todos os brasileiros, e não apenas de uma parcialidade política. E é isto que a juíza não entende ao determinar multa por uso da bandeira como se ela fosse uma panfletagem política. Ela ainda é a bandeira oficial da República Federativa do Brasil. E, como tal, juiz nenhum e juíza nenhuma deveria se achar no direito de destratá-la desta maneira. Por falar em bolsonarismo, nós temos um texto do Guilherme Hobbes, A Sorte Está Lançada, Faltam 80 Dias. O texto dele traça um histórico recente das ações e dos planos do PT na sua dinâmica política, e aponta erros da direita e erros do bolsonarismo que permitiram o reerguimento do PT, a ponto de hoje o ex-presidente corrupto Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato favorito à presidência da República. Então é uma análise histórica e sociológica que o Guilherme Hobbes faz no seu texto, vale a pena consultar a maneira como ele constrói a sequência dos fatos. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos mais uma sessão, A Sabedoria do João Luiz Mauad, sempre relacionando importantes autores e citações deles que têm algo a ver com as ideias da liberdade. Neste caso, A Sabedoria de Marco Túlio Cícero, de 106 a 43 a.C. Marco Túlio Cícero, grande orador da República Romana, é considerado por muitos intérpretes do liberalismo como um precursor na antiguidade das ideias do pensamento liberal que bebem do republicanismo clássico que tem como um dos seus berços a República Romana. Então, ele traz aqui uma relação biográfica e uma relação de citações desse grande pensador da história da humanidade que foi influente, por exemplo, sobre Locke e sobre os principais liberais clássicos e os pais fundadores dos Estados Unidos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos textos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.